Olá pessoal, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Ser reconhecido como alguém que é filho de Deus é algo, é uma posição, é um título muito cobiçado, principalmente no meio cristão. Isso porque tal expressão, filho de Deus, carrega um privilégio, uma sensação de privilégio muito grande na vida das pessoas. De modo que é bastante comum a gente ouvir as pessoas dizerem o seguinte: olha, fulano de tal ainda não é filho de Deus. Fulano de tal é simplesmente ainda uma criatura de Deus. E geralmente quando se vê ou se ouve alguém dizendo isto, que fulano de tal ainda não é filho de Deus, mas uma simples criatura de Deus, geralmente as pessoas dizem isto baseado em alguns conceitos. Quais seriam esses conceitos? Primeiro, a pessoa acha que filho de Deus é aquela pessoa que um dia levantou as mãos quando um pastor, um padre, um pregador fez um apelo para que a pessoa levantasse as mãos aceitando Jesus. Aí se a pessoa diz, olha, há 15 anos atrás eu levantei as mãos, então por causa disto eu posso ser considerado, eu sou considerado um filho de Deus. Já outros dizem, olha, eu sou um filho de Deus porque um dia eu fui batizado nas águas, o pastor me batizou, ou quando na infância eu fui batizado na igreja católica. Então as pessoas se consideram também filhas de Deus porque um dia foram batizadas. Já tem outras que dizem, olha, eu sou um filho de Deus porque eu participo da comunhão na igreja, eu participo da ceia, então eu sou considerado um filho de Deus. Outras dizem, não, eu já sou um filho de Deus porque eu sou uma pessoa envolvida com os trabalhos da igreja. O que acontece, eu sempre participo da melhor maneira possível. Estou sempre lá, sempre contribuindo, sempre ajudando, sempre me envolvendo. Então, eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. É justamente aí quando as pessoas analisam este perfil do que é ser um filho de Deus, é justamente baseado nesse currículo que elas dizem, olha, quem não tem este currículo não é um filho de Deus, é simplesmente uma criatura de Deus. Quem ainda não levantou as mãos quando alguém fez um apelo, ainda é uma criatura de Deus. Quem ainda não foi batizado, ainda é uma criatura de Deus. Quem não participa da ceia ou da comunhão, ainda não é um filho de Deus. Quem não se envolve com as coisas da igreja é uma simples criatura de Deus ainda. Então as pessoas ficam medindo as pessoas ficam avaliando se são filhos ou não de Deus baseado neste currículo. Eu sinceramente acho que é muito arriscado ficar julgando se alguém é filho ou não de Deus baseado neste currículo, ainda que seja muito importante tais coisas. Ainda que seja importante alguém manifestar a sua fé em Jesus, ainda que seja muito importante alguém se envolver com as coisas da igreja, ainda que seja importante uma pessoa ser batizada, ainda que seja importante uma pessoa levar os seus compromissos afinco com o meio religioso onde ela está inserida, mas ainda assim, aos olhos e dentro daquilo que Jesus ensina, ainda é muito inseguro, é algo muito incerto avaliar as pessoas com base nessas questões. Sinceramente, eu prefiro ficar com aquilo que Jesus disse certa vez no Sermão do Monte ou no Sermão da Montanha. Jesus, falando sobre as bem-aventuranças, ele disse assim: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. É isto mesmo. A condição que Jesus coloca para que alguém seja reconhecido como filho de Deus é que alguém carregue esta natureza de ser um pacificador. E o que é ser um pacificador? Ser um pacificador é ser um construtor de pontes entre as pessoas.
Ser um pacificador é fazer dentro do possível, dentro do que está nas suas condições para reatar relacionamentos. Ser um pacificador é ser um apaziguador de relacionamentos. Ser um pacificador é ser alguém que fique torcendo pelas amizades e não pelas inimizades, principalmente nos dias de hoje, onde as pessoas estão muito assim distante umas das outras, onde as pessoas estão se inimizando o tempo todo, seja por causa de política, seja por causa de doutrinas e costumes de igreja. Então, o pacificador é justamente essa pessoa que entra apaziguando as pessoas, esta pessoa que entra reatando, aproximando pais de filhos, irmãos, amigos. Esse é um pacificador que, segundo Jesus, será chamado de Filho de Deus, esse que tem prazer na união e não na discórdia. De modo, meu amigo, que eu digo o seguinte: você pode um dia ter levantado as suas mãos, você pode participar das coisas da igreja, você pode ser uma pessoa batizada, mas se você é desses que tem prazer em separar as pessoas, se você é desse que tem prazer em inimizades, se você é deste que fica torcendo para que relacionamentos fracassem, ou se você é desse que fica disseminando discórdia entre as pessoas, olha, já está na hora de você avaliar a sua posição diante de Deus, se você é um filho ou se você é criatura, conforme a gente fique julgando as pessoas. Então, meu amigo, minha amiga, que Deus nos ajude, que Deus nos dê essa graça. Eu quero ser um pacificador, eu quero ser um construtor de pontes, eu quero aproximar as pessoas, eu quero torcer para que relacionamentos dê certo. Eu quero ser o Filho de Deus. Mais uma vez, fiquem na paz, Deus os abençoe e até mais. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Obrigado.